Basília, deixa eu pedir a gentileza de você já permanecer aqui com a gente para que nós possamos iniciar juntas uma entrevista importantíssima, ao vivo, às 10h04, sobre esses inquéritos e as denúncias da Procuradoria-Geral da República. A gente conversa agora ao vivo com o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, que é justamente o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Bom, primeiramente, obrigada pela gentileza de aceitar o convite e abrir um espacinho na sua agenda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Basília. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Bom dia. Eu gostaria de começar trazendo a figura de Ibanez Rocha aqui para a nossa conversa, o governador afastado. O Supremo Tribunal Federal autorizou as ações de busca e apreensão no ambiente de trabalho de Ibanez Rocha ou na casa dele, e tudo isso partiu de um pedido da Procuradoria-Geral da República por meio da sua voz, da voz do senhor. Neste momento, existem já elementos que façam com que Ibanez seja indiciado, que ele seja denunciado? O que é que o senhor pode abrir para a gente aqui ao vivo na CNN? Elisa, não existem elementos robustos para se oferecer uma denúncia neste agora. Então, em razão disso, nós pedimos a busca e apreensão para que possamos complementar provas, né, acaso apuradas a respeito desse tema e prosseguirmos com a ação penal correspondente, se for o caso. Basília, por favor. Subprocurador, obrigada, Elisa. Sobre os tipos de crimes, o que aconteceu aqui na visão da PGR no 8 de janeiro? Foi um ato de terrorismo, golpismo, ataque ao patrimônio público? O que vocês estão listando nestas denúncias e por que não o crime de terrorismo, como a gente já vê em inquéritos abertos pelo ministro Alexandre de Moraes? Nós entendemos, Basília, que não cabe o crime de terrorismo da forma como ele foi preceituado pelo Congresso Nacional, no caso em questão. Não há presunção desses fatos à norma que foi elaborada. Por quê? Porque quando o Congresso Nacional elaborou o crime de terrorismo aqui no Brasil, ele entendeu que esse crime só pode ocorrer em razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, essas são elementares do crime. Além disso, houve uma discussão muito forte à época a respeito de se criminalizar ou não o ato partindo de atos políticos. E o Congresso Nacional entendeu que também não poderia criminalizar quando essas elementares que eu acabei de falar para você partissem de atos políticos. Então, tanto as elementares não cabem ao caso que aconteceu no dia 8, como também não se pode criminalizar qualquer ato político como terrorismo, aqui no Brasil. Embora exista em outros países essa criminalização. São golpistas, mas não são terroristas. Exato. O que nós enquadramos essas pessoas, principalmente aqueles executores que invadiram os prédios públicos, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, enfim, o Palácio do Planalto, foi em associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, foram essas 5 condutas que nós enquadramos essas pessoas. Subprocurador, nós estávamos... A soma da pena máxima dessas condutas pode chegar a quase 30 anos. Há quase 30 anos, então, essas penas, dependendo dos crimes que foram cometidos. Dependendo da dosimetria que for aplicada. Certo. Subprocurador, só pedindo a gentileza de voltar uma casinha aqui na conversa, só para acrescentar mais uma pergunta em relação a Ibanez Rocha. O fato de ter sido solicitada a busca e apreensão do celular do governador afastado, isso nos traz a mensagem, gostaria que o senhor me corrigisse, mas nos traz a mensagem de que, eventualmente, não encontraram elementos suficientes e estavam em busca de mais elementos para que pudesse ser investigado. Quando o senhor nos afirma que, por enquanto,
não existem elementos robustos para denunciar Ibanez, significa que tudo aquilo que poderia ser analisado, investigado, já foi e até este momento não há nada que o incrimine. Não, nós estamos investigando em todos os aspectos. Uma das provas, hoje em dia, quando se trata no direito penal, uma das provas que se busca são as provas telemáticas. Então, foi com esse fim que nós fizemos a busca e apreensão para complementar as investigações que estão sendo realizadas. Eu não disse que não teria, aliás, que estariam esgotadas as investigações em outro ponto, não estão. Nós estamos prosseguindo. O que eu falei, o que eu afirmei foi o seguinte: naquele momento, não haviam provas robustas para o oferecimento da denúncia. Isso não quer dizer que nós não vamos prosseguir com a investigação. A investigação vai prosseguir em todos os aspectos, em todos os sentidos. Seja do material da busca e apreensão, que vai ser tratado pela perícia e vai ser analisado, seja em outras frentes que aí eu também não posso declinar nesse momento. Subprocurador, quais os trabalhos ou medidas que a PGR fez para tentar evitar um ato como esse de destruição do centro de Brasília, das sedes de poder? A PGR tem um grupo e vinha falando, defendendo a atuação desse grupo para investigar movimentos extremistas. O fato de ter acontecido o 8 de janeiro não é uma prova de que este grupo não foi suficiente, não conseguiu evitar? Brasília, o Ministério Público, ele age como uma entidade responsável pela punição, investigação e punição de crimes que ocorreram. O trabalho preventivo para evitar crimes é um trabalho de segurança pública, de política criminal desenvolvida na segurança pública. Então, não é do Ministério Público esse trabalho. O grupo que foi acionado, que o doutor Aras acionou no dia do evento, no dia 8, é o grupo de gestão de crise. O que é o grupo de gestão de crise que o doutor Aras buscou reunir exatamente no domingo, quando estavam ocorrendo esses fatos? É um grupo que estuda as linhas a serem adotadas, as medidas a serem adotadas para punir os eventos. Então, o Ministério Público acionou, o doutor Aras acionou dia 8, o grupo reuniu, o grupo analisou alguns aspectos desses atos. Na segunda-feira, houve nova reunião para traçar como o Ministério Público iria agir nessa situação. E terça-feira se cogitou, o procurador-geral cogitou o seguinte, teve a ideia, nós temos que montar um grupo específico relativo ao evento do dia 8. Foi quando o doutor Aras baixou a portaria, criando esse grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. E essa pergunta tem a ver, claro, com um conjunto de críticas. Essa pergunta tem a ver, claro, com as muitas críticas, até para encerrar nossa entrevista. A PGR está no foco de muitas crises sobre o que não foi feito antes do 8 de janeiro, a própria figura do procurador Augusto Aras, que concedeu entrevista a nós da CNN recentemente, foi perguntado pelo nosso repórter Theo Cury sobre agir como um engavetador geral da República. Eu tenho ouvido um prevaricador geral da República. Então, assim, com a devida educação e cuidado com as palavras, dá a culpa de quem realmente tem que ser responsabilizado por isso. Como que os senhores, dentro da PGR, vendo tantas críticas contra a instituição, têm se mobilizado, conversado, tentado reagir depois desse desastre, dessa tragédia que teve em Brasília? Olha, primeiro, eu não vejo o Ministério Público Federal, eu sou coordenador criminal do Ministério Público Federal. Eu não vejo o Ministério Público Federal como um órgão conivente com alguma coisa, tá? Com coisas espúrias, com coisas que existem aí. O Ministério Público Federal não é isso.
né? E também o que eu tenho visto aqui no Ministério Público Federal é que o doutor Aras ele tem tomado as devidas medidas que ele pode tomar em determinadas circunstâncias. O que não se tem agido é de forma precipitada de atuação a respeito de determinados crimes e de determinados temas. Nós vimos anteriormente essa situação ocorrer na Lava Jato e o que foi que resultou? Nulidade de todos os processos. Então, eu coloco primeiro essa situação. Depois, continuando a resposta à sua pergunta, eu digo o seguinte, né? Nós definimos o grupo que deveria combater estrategicamente esses atos antidemocráticos, que foi definido pelo Procurador-Geral da República. Ele me convidou para coordenar o grupo, por eu ser coordenador do Ministério Público Federal da área criminal, ou seja, eu sou coordenador criminal do Ministério Público Federal, foi uma escolha impessoal, e eu coloquei para frente essas investigações. Coloquei para frente essas investigações, inclusive no dia da criação do grupo, eu já pedi a busca e apreensão do governador afastado, tanto na residência quanto no trabalho dele. E nós entendemos que realmente nós temos que esclarecer de uma vez por todas a participação de cada um, seja autoridade ou não, autoridade principalmente por omissão imprópria. Por sinal, nós já oferecemos uma denúncia por omissão imprópria ontem, mas ela está em sigilo. Contra mas não foi o governador? Nada relativa àqueles que já estavam sendo investigados. Foi uma outra situação. Que em breve o público poderá conhecer. E estamos com já mais de 100 denúncias oferecidas, pretendemos até semana que vem chegarmos ao número de 500 denúncias oferecidas, estamos trabalhando nesse sentido, estamos trabalhando na identificação de todos, não só daqueles que praticaram somente o crime de associação e de instigação a esses crimes, mas também de financiadores, estamos buscando, uma fase mais complexa da investigação, e também dos executores. Continuamos a tentar identificar todos que participaram desses atos. E a nossa pretensão é punir a todas essas pessoas. Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, agradeço grandemente a gentileza. Informação é um tesouro, né? Então é muito importante quando nós temos a oportunidade de ouvir alguém como o senhor e para prestar esclarecimentos à sociedade. Obrigada mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço, Elisa, agradeço também a Basília, a gentileza de vocês estar convidando o Ministério Público Federal para esse programa e para nós esclarecermos ao público o trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. E Basília, obrigada também.